E no mês de maio, Letícia, nós temos o dia 13, né, essa data da abolição da escravatura, que eu acredito que é uma grande âncora na história brasileira, porque naquele momento ali muita coisa estava em jogo. Eu lembro que na escola eu estudava e meio que passava por cima, assim. A Princesa Isabel assinou e os negros que eram escravos foram libertos. E aí, à medida que eu, óbvio, fui crescendo, fui estudando mais, eu comecei a pensar em como o Brasil poderia ser diferente se naquele momento, se naquela hora ali da história, as coisas tivessem sido geridas de outra forma. Então eu queria que você falasse pra gente, dá para comemorar a abolição da escravatura, mas para refletir e tentar mudar essas situações de racismo que acontecem no país? Infelizmente não dá para comemorar, né? Como o movimento negro hoje traz, ele ressignificou essa data para o dia do combate ao racismo, porque o 13 de maio ele acabou sendo a falsa abolição da escravatura, ou a abolição da escravatura inconclusa. São esses dois termos que mais são utilizados. Como é que é, Letícia? Abolição da escravatura inconclusa. Inconclusa. Entendi. Porque infelizmente a gente teve esse processo histórico que vem de um contexto, né? Então, aqui no Brasil, em 1500, quando foi descoberto o nosso país, ele já foi descoberto com esse olhar, com essa construção do trabalho escravo. Começou inicialmente com os indígenas, mas não perdurou por muito tempo isso, e logo veio o trabalho escravo de negros africanos. E aí, dentro desse processo, existia toda uma comercialização, né, dos países europeus que lucravam com isso. Então, a prática da escravidão é uma prática que tinha assim, lucro. Muito rentável, né? Muito rentável. E aqui no Brasil, as grandes riquezas, né, e toda a construção desse país foi construído por essa mão de trabalho escravo, infelizmente. E dentro desse contexto, né, quando chega lá em 1888, vem esse processo da Princesa Isabel, que na verdade acaba sendo uma vergonha, porque quando você vai ver o histórico disso, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura da América Latina. Esse processo começou com a Lei Eusébio Queiroz, que foi lá no meio de 1700 e pouco, e quando chega em 1888, o Brasil acaba então tendo essa ação que vem por uma pressão política e que naquela época também já não era mais tão rentável se ter o trabalho escravo, porque os negros foram criando estratégias para sair desse tipo de situação, que é aí onde se criam os quilombos, se criam as atuações de ter os negros que fugiam e construir ali os seus espaços fora, né, das casas de engenho. Então tem muita história aí para contar desse contexto dessa ação, para dizer que foi uma ação totalmente falsa, né? Porque se cria ali uma ação de uma assinatura de uma lei no momento em que os negros praticamente já não estavam tanto naquela condição, mesmo vivendo em situações precárias, mas já não era mais tão rentável ter escravo naquela época aqui no Brasil.